Pessoal, tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa aqui que tem o grande objetivo de entregar as cartas de uma maneira diferente, né? A audiência, Nando me corrija se eu estiver errado, mas a audiência do Carteiros, acho que a gente nem mostrou isso pro Davi ainda, né, Nando? Seria legal mostrar depois, mas a audiência do Carteiros aí é super relevante pro... Ah, não, a gente mostrou sim, Davizão viu, pô. Tá maluco? Davizão viu! Um spoiler. Claro que não viu, clarinha que não viu. A audiência do Carteiros é super relevante aqui pro Stock Pickers, até talvez para surpresa de muitos, mas lá, enviamos por e-mail, muito bem, Nando Lima, é isso aí. E a gente tá muito feliz, então muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar o Carteiros, que é um dos programas aqui da prateleira do Stock Pickers, que tem como objetivo, para você que está vendo pela primeira vez, já que a nossa audiência está crescendo tanto, né? Aqui a gente tem o objetivo de fazer basicamente um compilado da indústria de fundos, né? Que é tão importante aqui, um pilar importante para a construção de todos os conteúdos do Stock Pickers, já que a gente fala muito com os gestores, né? Que são os grandes investidores do país. Então a gente passa aqui por um radar para falar um pouco sobre como foi a performance da indústria no mês, né, no último mês, no caso, com os comentários também do Davizão, que é um grande especialista no tema. Depois a gente fala das cartas, aí a gente recebe mais carteiros aqui, que nós temos eu e o Davi sempre de fixo, e sempre tem outros grandes especialistas colando com a gente aqui. No episódio de hoje será a Clara Sodré, e depois a gente fecha com as dicas culturais, né, onde a gente dá uma recomendação ali, um tema livre. Geralmente o Davizão nessa hora dá uma arrepiada, porque parece que ele pega as recomendações dele da Deep Web, o cara sabe os negócios que só ele sabe, mas eu sempre vou numa coisa mais óbvia. É tudo terceirizado. Mais chato que o Davi, e a gente faz umas recomendações ali mais livres. Temos a pretensão também de trazer mais quadros aqui, então fique ligado, porque terá mais novidades aqui no Carteiros do Condado, tá? Sem mais delongas, Nando Lima, você que não dormiu ainda e não está escutando música da Britney Spears tão alto que você ainda consiga ouvir minha voz, então roda a vinheta do radar. Bem, amigos do Condado, já entramos no mês de novembro com espírito de Copa, né? Muito animados, mas outubro foi um mês de fortes emoções, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil tivemos apenas uma eleição no meio do caminho, 2 turnos, e no mundo também diversos acontecimentos nas principais regiões. Os principais temas que seguem nos radares dos gestores e nos noticiários e a atuação dos bancos centrais, né, diante de sinais persistentes de inflação, a inflação que não cede, a alta de juros do mundo para conter essa inflação nas principais economias e principalmente nos Estados Unidos, a principal delas, e no mês de outubro, por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos seguiu seu ritmo de alta dos juros, mas com uma certa leitura do mercado de que esse ritmo pode ser em velocidade mais moderada, e isso até trouxe um alívio para as bolsas globais. O índice de ações americanas, o S&P 500, teve forte alta, uma certa recuperação, porque vinha já sofrendo nos últimos meses, assim como na Europa, né? E isso também se refletiu aqui no Brasil para o índice Ibovespa. Na Europa, palco de diversas notícias foi a Inglaterra, né, uma certa reviravolta ali com a renúncia da ex-primeira-ministra Liz Truss, diante de uma tentativa de implementar uma política fiscal irresponsável, expansionista, em meio a todo esse contexto macroeconômico conturbado. Teve uma reação muito negativa do mercado, que culminou nessa renúncia, e o novo primeiro-ministro já teve uma reversão de todo o discurso e na margem adotou medidas consideradas mais positivas pelo mercado. Então isso acabou marcando o mês de outubro. E na China, houve um evento muito importante, que foi a conclusão do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que resultou na vitória do Xi Jinping, uma certa concentração de poder em suas mãos, e a reação do mercado foi negativa no sentido de que essa concentração de poder vai resultar em maior regulação da economia e vai também resultar em uma perspectiva de crescimento de médio e longo prazo mais baixa na margem. Então, a China
por esse lado, forneceu sinais negativos para o mercado no mês de outubro, que resultou em forte queda da bolsa na China. Mas, por outro lado, também tem uma questão muito importante que vem sendo monitorada pelos gestores, que é a questão da política de Covid-0 na China e como que isso vai ser flexibilizado olhando para frente, porque isso impacta diretamente a atividade econômica na China e, consequentemente, em outras economias do mundo. Então, no contexto global, esses foram os principais acontecimentos, muita volatilidade, né? E no Brasil, o resultado eleitoral com a vitória do ex-presidente Lula, por um primeiro momento, antes desse resultado, havia um certo receio, talvez dos principais riscos apontados pelos gestores, era de uma contestação, um risco institucional de o atual governo não aceitar essa vitória e isso aumentar um tanto a volatilidade, a aversão a risco dos mercados. Esse risco acabou não se materializando, então isso, de certa forma, foi positivo, mas, por outro lado, ainda existem diversas incógnitas no cenário de Brasil, né? Inclusive, muitos gestores, e principalmente aqui na parte da definição da equipe econômica, que será o ministro da Economia, e os gestores, eles têm adotado uma postura até mais conservadora com o Brasil. Conversas que a gente teve com os principais gestores multimercados aqui do Brasil, o fato é que já antes das eleições, poucos estavam com grandes apostas aqui no mercado local, né, um risco leve alocado ao Brasil, principalmente direcionado para os mercados internacionais, apostas a favor da alta de juros do mundo, ainda, né, continuam em alguns casos, vendidas em índices de bolsa, e aqui no Brasil o fato é que a maioria desses gestores não estava e continua sem ter grandes alocações no Brasil, alguns deles com posições de valor relativo na bolsa, ou levemente comprado, ou de valor relativo, né, com posições compradas em carteira de ações, vendidas no índice, alguns deles também com apostas na venda de inflação, que as perspectivas de inflação projetada estão em patamares bem elevados, né? Então, o fato é que o evento eleições acabou não trigando, né, gatilhando uma mudança relevante dos portfólios, porque os gestores já estavam leves em Brasil. E agora todos eles estão muito atentos às cenas dos próximos capítulos, né? Acho que nessas próximas semanas o mercado ele se comporta talvez de maneira mais idiosincrática, conforme nomes sejam anunciados, medidas sejam anunciadas, mas o fato que vale mencionar também é que o Brasil ele tem um aspecto conjuntural que se destaca positivamente, né? O Banco Central parou de subir juros, a inflação mostra sinais de queda, inflexionando para baixo, e no relativo a outras economias emergentes, o Brasil acaba se destacando também, né? Frente à China, Rússia, México, por exemplo. Então, isso redunda num fluxo para a Bolsa dos estrangeiros, né, que a gente tem visto. E isso, essa visão na margem mais otimista, a gente tem escutado, né? Acho que esses comentários dos estrangeiros, mas é o que comentei aqui, os gestores seguem ainda cautelosos, atentos ao momento certo de aumentar a exposição em Brasil. Então, nesse cenário, os fundos macro, que são os principais multimercados, né, eles tiveram mais um mês, em alguns casos, de performance bem expressiva, né? Acho que ao longo de todo o ano, eles têm sido muito consistentes, felizmente, aqui, e outubro foi mais um mês positivo para muitos deles. Os fundos de bolsa surfaram a alta do Ibovespa, em alguns deles, em alguns casos, a alta acima do índice, né, que subiu mais de 5% no mês de outubro, seja os fundos de estratégia long only, long biased, foram destaques positivos, e aí, por fim, o crédito, ele segue com dinâmica muito específica, particular, mas positiva, em função dos níveis elevados das taxas de juros, e o fato é que o mercado, após o resultado eleitoral, e à medida que novas medidas em relação ao cenário macro sejam anunciadas, né, esse pipeline, esse calendário de ofertas, emissões de renda fixa esperado que acelere, e isso ajude também os fundos de crédito. Esse foi aqui
o resumão do mês de outubro e agora novembro, já entramos no mês nesse clima de Copa. Isso aí, muito bem. Bom, vamos para as cartas, já dando start aqui nas nossas queridíssimas, né, o minhãozinho do nosso programa aqui. Eu vou puxar, depois eu vou conduzindo com vocês, mas, bom, já começa aqui com uma ótima introdução do radar do Davi. Bom, já que o Davizão pediu pra gente fazer uma brincadeira em relação ao que seria a carta aqui na minha seleção do Brasa, e confesso que eu não preparei com a mesma destreza que ele, mas o pai é bom do improviso, vou mandar para você aqui, ó. Eu vou começar com a Dadalha, que eu sempre leio, e eu falo que ela é o bicho de pé, né, o docinho bicho de pé na mesa de doce de criança. Se fosse um jogador da seleção, para mim a carta da Dália seria o Pedro, tá? O Pedro, atacante Pedro, porque é aquele atacante que você gosta sempre de assistir, faz ali, traz a proposta dele sempre muito bem clara, não inventa muito, mas é sempre muito oportunista. E a carta da Dália é sempre assim, ela sempre pega muito tema vivo ali naquele mês, faz algum paralelo e encaixa muito bem. Você espera muito bem o tamanho dela também, que é bem padronizado. E você sabe muito bem que ela vai trazer aquela, digamos assim, juventude na carta, né? Ela tem essa pegada jovem, né? De trazer uma história diferenciada, e a carta da Dália é sempre assim. E dessa vez não foi diferente, mas eu vou focar aqui até para economizar tempo e sobrar tempo para os meus companheiros. Eu vou focar aqui no que eles trouxeram. A Dália tá falando faz tempo, né? Sobre as 3 eleições importantes desse final de ano. Na carta de agosto eles falaram muito bem sobre isso. 2 das 3 eleições passaram e eles comentam aqui, né? A primeira foi em relação ao Partido Comunista, que confirmou, né, a 3ª eleição com Xi Jinping. E eles fizeram alguns comentários sobre o resultado. Um deles que me chamou a atenção foi essa questão de não ter um substituto claro para o Xi Jinping, né? Não ter um próximo pretendente a assumir esse cargo, que é uma coisa super comum na China, né? Então, quando vai acontecer a sucessão, já fica meio claro quem vai assumir depois do 3º mandato no poder. Como não tem claro isso, parece que o Xi Jinping está pretendendo estender o seu caminho na política lá para mais do que 3 mandatos. Com isso, o mercado se assustou um pouco, e aí por isso que no dia seguinte do anúncio, né, os índices de ações lá caíram mais ou menos 10%. Só que não parece ser o fim dessa história por lá, né? Eles comentam aqui que não parece, e as incertezas econômicas na China ainda são altas. Nos próximos meses, os mercados vão continuar olhando para essa questão das flexibilizações da política de Covid-0, que tem sido um grande tema do mercado, né? E os potenciais estímulos também ao setor imobiliário, né? Lembrando que a China é uma das economias aí que mais preocupam no mundo, né? E a China tem esse desafio demográfico muito grande também, né? A população, ela está envelhecendo de forma rápida, com uma rápida contração do número de jovens, né? Que isso é um grande problema para uma democracia liberal, por exemplo, justamente fortalecendo essa tese aí de talvez o Xi conseguir se manter por mais do que 3 mandatos por lá, né? E aí precisa saber ainda se o regime chinês, como é que ele vai lidar com esses desafios que eles vão atingir nos próximos 30 anos. Então, China ainda tem essas dúvidas, é uma economia super relevante, principalmente quando o assunto é commodities, Brasil emergentes e mundo, então é bom ficar de olho aí, e eles pontuaram muito bem sobre esse evento que eles já vinham alertando da importância, né? O segundo, eleições no Brasil, né? E eu adorei o comentário que eles fizeram, que foi um comentário bem diferente do comum, tá? Para não fugir aqui a proposta do nosso querido Pedro na seleção, tomara que ele também traga muitas alegrias, assim como as cartas da Dália. Aqui eles trouxeram uma teoria que me chamou bastante atenção, de um economista escocês, o Duncan Black, que desenvolveu a teoria do eleitor mediano, tá? O que isso quer dizer? Basicamente, quer dizer que a grande mágica da democracia é a troca esse giro no poder, né?
da condução, pelo menos. Porém, essa teoria do eleitor mediano diz que esses mandatos, embora sejam de governantes diferentes, né, trazendo aqui para o bom português, tentando traduzir um pouco o que eles escreveram aqui, né, eles vão convergir aos desejos do eleitor mediano. Então, embora você tenha troca, mesmo com essa troca, esse novo governante ou governanta vai buscar atender os desejos do eleitor mediano e não só daquela parcela da população que tem fit ideológico, né, que combina em termos de ideologia com aquele governo. Dito isso, né, a Dália coloca aqui que é esperado um governo mais equilibrado do PT, justamente por ter essa conversão ali do eleitor mediano. E outra questão que chama a atenção deles, né, que dá para dar um cheiro do que deve se esperar desse eleitor mediano, é como ficou a composição da Câmara dos Deputados, tá? Mesmo com uma eleição extremamente polarizada, se você olhar, eles colocam um gráfico que fica bem bonito, tem 15% de esquerda, 12% de centro-esquerda, 29% de centro, 18% de centro-direita e 29% de direita. E aí isso já traz um pouco da leitura de como está esse eleitor mediano. O que eles colocam aqui é que, óbvio, não quer dizer que não vá haver alterações, né, mudanças em relação a esse novo governo, porém, né, os incentivos estão claros e em grande parte deles são pela continuidade das políticas econômicas. Tá? Então eu gostei dessa leitura porque foi uma leitura diferenciada em relação ao que a gente deve esperar daqui para frente. E a terceira eleição que não aconteceu ainda, né, vai se concretizar, o tal dos midterms lá nos Estados Unidos, né, que aí é a questão do Congresso, e aí você tem ali basicamente a expectativa em relação a como fica o Congresso com o governo na combinação entre um presidente democrata, um presidente republicano e o Congresso republicano, Congresso democrata, Congresso republicano, Congresso democrata para cada um desses presidentes, né? E aí a combinação mais vencedora em bolsa historicamente, né, é quando você tem um presidente democrata, né, que é justamente o caso do nosso querido Joe Biden, né, com um Congresso republicano. Essa foi a melhor combinação histórica, tá? A bolsa teve um retorno histórico de 18,3%, tá? Historicamente. Então, seria a melhor combinação e é justamente o que o mercado está esperando que aconteça agora, tá? Então, se caso isso concretize, né, pode-se esperar talvez um retorno positivo para a bolsa. E aí a leitura para eles de futuro, eles seguem acreditando que os ativos brasileiros merecem um destaque no cenário mundial. Eles já comentaram também sobre isso, né? As precisações aqui continuam atraentes e os juros ainda estão muito altos. A expectativa da definição das equipes da nova administração pode trazer volatilidade para o mercado, mas o resultado apertado das eleições pode favorecer equipes equilibradas tendendo ao centro, que foi justamente o que eles comentaram ali em relação ao resultado das eleições. Então eles seguem com a principal posição deles em ações no Brasil, mas eles mantêm posições em commodities, principalmente petróleo, com proteção em posições vendidas na bolsa no exterior, para equilibrar ali o portfólio. Quem conhece o Dália Total Return, né, que é o principal, o carro-chefe deles lá, sabe que tem essa característica de fazer essa diversificação. Clara Sodré, minha querida companheira de viagem de fim de ano. No Réveillon nós vamos passar juntos em Arcanjos. Seja muito bem-vinda de volta. Tava com saudade de você aqui com a gente. Então, chegue mais e conte aí nossa primeira carta. Boa, Colasso, boa. Ansiosa aí. Faz tempo que eu não apareço por aqui também, hein? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Saudade. Pessoal, tá no grupo dos convidados rotativos que não eram rotativos, né? Tava só no início ali. Tava de turista, estou voltando, agora gente. Estou voltando para a grade. E aqui no clima de Copa, né? Passou ali dia 31, todo mundo tirou ali o chapéu de analista político, começa a aprofundar em Copa. E, gente, eu já aviso que eu tô dentro desse time aí que começou a se aprofundar em Copa e eu só faço isso a cada 4 anos.
Eu não costumo acompanhar futebol diariamente. Eu nasci na Bahia e eu falo, né? Nasci na Bahia e lá na Bahia você tem uma regra. Ou você é Bahia ou você é Vitória. Sou Bahia, faço parte do Bahia. E aí eu já deixo aqui a minha crítica ao Sgavi, que eu guardei rancor, que essa semana ele virou e falou que eu era Vitória. E nem me perguntou, já falou que eu era Vitória. Isso é motivo de treta naquela terra. Então já começa alfinetando ele aqui. E aí, voltando a falar dele já, ele falou no último episódio sobre a carta da Quinea e falou que era a queridinha dele para ninguém pegar, e adivinha? Foi ela que eu peguei. Foi ela que eu peguei aqui para começar. Aí, o troco tá dado, então. Falou que você era Vitória, tá o troco aí. E o interessante aqui de falar dessa carta da Quinea é que é uma carta que é bem completa, né? Ela tem um texto ali bem fluido. E eu assumo para vocês, gente, que eu sou a chata da didática, porque eu acredito que um assunto ele precisa ser didático, ele precisa transferir ali de fato o conhecimento. E eu acho que a carta da Quinea, ela traz bem isso. E aí o título dessa carta agora de outubro, ela dá um pouco de medo, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí vocês vão me perguntar, anunciando o final do mundo? Talvez, eles trazem ali 4 componentes que, na visão deles, que quando agem em conjunto, são capazes de alterar as engrenagens da economia global, então aumenta a incerteza ao redor do mundo, reduz crescimento. Então eles trazem ali também, né, logo de cara, uma frase do Renato Russo, que o futuro não é mais como antigamente. Então ele traz um histórico ali, já começa mostrando um pouco dos dados de inflação, juros, dólar, energia, que são esses 4 cavaleiros do Apocalipse que eles apontam, e mostrando que eles mudaram de dinâmica nos últimos tempos. Resultado de tudo que a gente vem vendo no mundo, Covid, guerra, um pacote de incertezas que traz volatilidade para o mercado. E aí eles começam falando de inflação. E aí falando, né, que a inflação ela vem causando dores de cabeça para as economias mais bem desenvolvidas, que não viam a inflação nesse patamar atual há muito tempo. E aí, como consequência dessa inflação elevada, vem o segundo cavaleiro, que é os juros. Eles apontam ali os juros como o segundo cavaleiro. E aí eles trazem alguns dados ali importantes, que é justamente sobre a curva de juros e a precificação da curva de juros, na curva de juros americana, para o próximo ano ali em 4,75%. E o fato de que saiu ali de um patamar negativo os juros na Europa e agora está sendo precificado a 3% também na curva. E aí, como uma coisa puxa a outra, eles trazem ali o terceiro impacto, né, que é o outro cavaleiro que eles apontam ali, que é o dólar. Então, eles colocam ali que o rápido aumento do dólar perante a outras moedas, talvez a gente não esteja vendo tanto esse impacto, porque o real, ele tem tido essa resiliência perante o dólar, mas ele tem aumentado consideravelmente em relação a outras moedas. E aí uma questão que eles chamam a atenção, que eles levantam aqui, né, é que com o dólar se valorizando e levando em consideração que aumenta o custo do capital, e ele traz também consequências para quem tem alto endividamento em dólar, isso pode potencializar, eles chamam a atenção para isso, né, uma postura mais restritiva da política monetária americana. Então, eles trazem esses 3 e aí finaliza com um tema que está sendo debatido com muita frequência em diversas cartas, que já apareceu por aqui, que é a questão da energia, o aumento do custo energético ao redor do mundo, que faz com que diversas atividades econômicas sejam impactadas. Então, eles trazem muito que essa união aqui dos 4 cavaleiros, eles aumentam o grau de incertezas. E aí, como na sequência da carta, eles começam a trazer aqui alguns dados para chamar a atenção. O primeiro deles é sobre o mercado imobiliário, que eles apontam ali, né, eles colocam em gráfico, que é o principal ativo da economia global. E aí, com esse movimento ali de alta de juros, o mercado fica fortemente impactado. E aí eles levantam um sinal amarelo aqui que eu achei interessante trazer, é sobre o preço das casas, lá, as casas americanas, elas já se encontram em declínio, e é isso não só nos Estados Unidos, nas principais economias do mundo, enquanto está todo mundo com a atenção voltada mais ali para o mercado imobiliário na China. Então, eles mostram que a correção de preços de venda das casas nos Estados Unidos vem acontecendo em um ritmo semelhante à crise de 2008. Só que aí eles trazem um outro ponto também, que é uma vantagem competitiva do mercado americano, do mercado de casas americano, que é o tipo de precificação das hipotecas. Então, levando em consideração que a precificação é diferente de outras economias, lá no caso dos Estados Unidos, eles colocam lá que ela é precificada na parte longa da curva de juros, enquanto na boa parte das economias é precificada na ponta curta de juros, eles trazem isso como um resultado
que toda essa combinação, essa diferenciação, essa queda de demanda, essa consequência ali de correção de preços, pode também impactar diretamente, levando em consideração a correlação com a atividade econômica também em outros setores, caso esse cenário persista. E aí, falando ali, né, eles também entram na questão das eleições. Eles falam ali do referente à implementação de medidas mais populares, como aumento de salário mínimo, ampliação de crédito. Então, todo aquele pacote ali que pode trazer uma situação fiscal mais complicada. E aí, eles colocam ali que o novo governo, na visão deles, vai começar o mandato com incentivos certos ali para tentar entregar uma agenda econômica positiva no primeiro ano. Então, além da polarização e também do fato do Congresso, ali eles colocam que a base do Congresso está mais ali voltado para a direita, eles vão precisar ter ali uma cautela maior na condução das políticas públicas. E aí ele levanta também um outro chama atenção, né, que o fato de que o Lula ele vai encontrar o Brasil, embora numa posição relativamente menor entre os pares globais, está em um processo também ali de desaceleração. Então, todo o impacto ali do mundo, a questão dos juros que estão sendo amplificados aqui para dentro aqui do cenário doméstico, a questão do crédito também. Então, eles levantam isso também como algo que eles chamam a atenção ali. E aí, falando de posicionamento, trazendo aqui, eles compartilham com a gente aqui o posicionamento de gestão todos os meses. Eles colocam que eles aumentaram posições em juros. Então, eles estão se posicionando ali para o fim do ciclo de queda da taxa Selic maior do que o precificado. Então, quando eles falam ali para um ciclo de queda da Selic maior do que o precificado, eles acreditam que vai demorar um pouco mais para iniciar esse ciclo de queda, mas que vai acontecer. Falando do mercado global, eles colocam que estão posicionados para juros menores nas curvas dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, e na Europa, posição vendida na inclinação de juros. E aí, falando de mercado de renda variável, eles comentam que durante o mês de outubro eles diminuíram a exposição comprada em Bolsa Brasileira, levando em consideração ali os desafios em relação à eleição. E em relação ao mercado global, eles estão vendidos em ações nos Estados Unidos e na Europa e comprados em empresas de energia e biotecnologia. E aí, commodities, eles colocam comprados em grãos, estoques baixos e safras de baixo médio. Então, basicamente, o que eles trazem aqui nessa carta, né, o que eles trazem de posicionamento é que nesse cenário de desaceleração econômica, eles acreditam que tanto na parte política, eles seguem ali que vai ter uma postura mais construtiva em relação aos ativos brasileiros e que eles agora continuam ali com a posição prudente em relação à economia global. Então, uma carta muito completa, falando do macro como um todo, do cenário macro, dos desafios, e também trazendo essa visão deles de posicionamento. E é sempre bom se perguntar, já que estamos em clima de Copa, né? Se o Tite convocasse a Quinéia, que posição jogaria, né? Quinéia seria o Casimiro. Consistente, versátil. Eu pensei na mesma coisa, cara. Bom tanto na parte defensiva quanto ofensiva, peça importante para a composição do grupo. Inclusive, passagem pela Liga Inglesa, né? Que, para quem não sabe, tem 2 gestores que tiveram experiência de trabalhar em Londres, né? Então fica essa comparação. Aí tu foi pro do micro. Aí só você mesmo para fazer. Exatamente. Rui Alves e o Yuri de Bella. Enfim. Mas a próxima carta que eu queria trazer aqui para vocês, gente, é da Genoa. E eu acho que também é importante lembrar que se Genoa fosse convocada pelo Tite, quem que seria? Eu diria que seria o Vinícius Júnior, um dos mais novos do elenco, porém tem construído um histórico fantástico, principalmente em 2022. Embora seja novo, acho que tem uma experiência individual muito forte, né? Então, fica aqui a comparação. E Genoa, na parte de multimercado, foram um dos fundos que mais subiram no mês de outubro, com alta de 2,09 no mês, né? O multimercado que não só nesse mês, mas no ano de 2022 tem ido muito bem, né? Desde o início da casa, 2020, tem ido muito bem. E vale lembrar que ele tem um perfil mais dinâmico, tá? Mais tático do que a média dos multimercados, e que leva, talvez, a uma variação das posições maior, né? Então, o que eles mostram em sua carta mensal, em termos de foto do posicionamento, pode acabar
se alterando próxima semana, por exemplo, em alguns casos, né? Mas acho que o grande destaque do mês de outubro para a Genoa foi uma posição não convencional, uma posição comprada no dólar da Singapura, que aqui foi a maior contribuição positiva para o retorno do fundo no mês. E desde o início do fundo, a maior parcela do alfa da estratégia veio também no mercado internacional, o que mostra uma característica que não só a Genoa, mas diversos gestores têm tido de ter essa... Para alguns deles foram uma curva de aprendizado, para outros era um histórico já consolidado, mas de extrair alfa em diferentes mercados, não só no Brasil, e que acabou ajudando bastante, né, os multimercados nesse ano, na medida em que, para a maioria deles, a maior parte do alfa veio, de fato, do mercado internacional. E no caso da Genoa, eles seguem com essa posição comprada no dólar de Singapura. Na parte de bolsa, eles têm uma exposição líquida comprada também, e aqui no caso de Brasil, né, comprados em bolsa brasileira, com foco nos setores financeiros, de utilidade pública, energia e consumo, enquanto que lá fora eles estão vendidos de maneira mais tática em índices globais e commodities, mas vale destacar também que a estratégia de bolsa da Genoa também tem ido muito bem, né, no ano em que o Ibov sobe seus 10, 11, salvo engano, posso estar falando besteira aqui, mas a estratégia da Genoa sobe quase 27 no ano, né? Então isso que também tem essa parcela de risco nos multimercados tem contribuído positivamente. Na parte de juros no Brasil, uma das posições que eles carregam aqui, essa venda de inflação que eu acabei comentando, né, quando a gente olha as projeções de inflação no Brasil, a gente vê, né, um nível muito alto, de modo que os gestores, e alguns gestores aqui no Brasil, têm mantido essa posição vendida em inflação, na expectativa de que essa projeção vá cair com o tempo, né, e capturar ganhos em cima disso. Então foi essa um pouco do resumo mais apto aqui de Genoa no mês, aqui o Vinícius Júnior da seleção. Show! Aliás, um abraço pro Luquinhas Cachapuz lá da Genoa, parceiraço nosso, participou do Stock Pickers também. Bom, agora, né, eu vou falar do verde. Agora, verde na seleção, que eu ia falar que é aquele jogador mais experiente, mais velho e tal, aí seria o Daniel Alves, mas é mancada eu fazer essa comparação com a verde. Thiago Silva. Boa. Thiago Silva, isso aí, Thiago Silva. Aquele cara que não pode faltar, experiente, passou por muitas Copas, entendeu? Muitas situações de decisão, um jogador ali que, já vestiu a braçadeira de capitão inúmeras vezes, entendeu? Tá ali sempre, e quando fala, todo mundo escuta. Essa é a verde, entendeu? A verde, quando escreve carta, todo mundo lê, e o comentário de gestão deles aqui do último mês não é diferente, a gente para ler. Vou comentar um pouquinho primeiro sobre a performance, tá? Em outubro, 3,51% de retorno contra um CDI, que é o índice de comparação do fundo deles, de 1,02%, tá? No Verdific Fin, obviamente, é o veículo que eu tô falando para vocês. Acumulado em 2022 de 15,20% contra 10% do CDI, tá? Então o fundo tá indo aí razoavelmente bem no ano até aqui, com uma performance constante. O último mês também foi muito bom, corroborando com o que o Davizão falou ali no radar, né? Na hora que ele foi falar da performance da indústria, né? Alguns fundos multimercados surfaram bem o último mês, o Verde não foi diferente, conseguiu performar super bem. Eles pontuaram aqui os ganhos, né, em outubro, em posições de bolsa brasileira, no petróleo, em posições de moedas, juros globais e no livro de crédito offshore, tá? Que é ali título de crédito fora do Brasil. A posição de bolsa global, compra de inflação implícita no Brasil, e a posição de ouro foram os detratores do mês, tá? E aí eles abrem os comentários. Primeiro eles falam, obviamente, sobre... Acho que é o assunto que vai mais permear as cartas desse mês, não tem como fugir, que foram, obviamente, né, o segundo turno das eleições. A vitória ali bastante apertada do Lula, que foi na direção, embora não na mesma magnitude, que a maioria dos analistas esperava
e que de algum modo os mercados já precificavam, né? Daí, nos dias subsequentes, eles colocam aqui que o mercado global ajudou, né? Obviamente, né? Eles colocaram aqui, eu gosto dos termos que eles usam, o mercado global menos inóspito, eu adoro essa palavra. O mercado global menos inóspito ajudou, obviamente, a clarear um pouco o cenário aqui dentro. Também a gente viu uma excelente performance dos ativos brasileiros, né? Justamente aonde o Fundo Verde acabou se beneficiando, tá? E aí eles colocam, né, que, no entanto, eles têm uma preocupação, né, com as primeiras sinalizações e discussões fiscais do novo governo. E aí, fazer um parênteses aqui, né? Para quem conhece a Verde, sabe que quando uma gestora chega ao patamar da Verde, eles ganham quase que um carimbo como se eles pudessem ser críticos, né? Pudessem não, eles podem, né? Acabar sendo ali como um agente relevante do mercado e aprisionando ali tanto conhecimento lá dentro, eles são muito críticos, né, do governo. Existem histórias de cartas emblemáticas da Verde que criticam passagens de vários governos aqui, e aqui não é diferente, eles já deram uma alfinetada, que é o que eu vou falar agora, né? A tal da PEC da transição está se tornando, mais um trem da alegria brasiliense de crescimento de gasto descontrolado. E a mídia já fala de mais de 200 bilhões de gastos, algo que é completamente descabido, para falar o mínimo. Essa é a frase que está escrito ali, logo na carta, né? O presidente eleito disse ao longo da campanha que teria responsabilidade fiscal, pois assim tinha sido nos seus 2 mandatos anteriores, que não precisava de um teto de gastos ou de outros arcabouços legais para cumprir isso. Essa espécie de la garantia soy yo, eles escreveram aqui, periga ter vida bastante curta se não for seguido de decisões e comportamentos que corroborem. Seria salutar que os integrantes do novo governo estudassem o que aconteceu com o mandato do governo da Liz Truss do Reino Unido, tá? Acho que tem uns errinhos aqui de português, porque, por exemplo, acho que era do malfadado governo, né? Tá certo aqui, perfeito. Então, enfim, já que uma crítica bem clara em relação ao que já foi visto até aqui com esses primeiros dias de mandato do governo Lula, né? E aí o cenário global se acalmou ao longo do mês, tivemos uma recuperação importante das bolsas globais, ainda que as taxas de juros tenham continuado subindo ao longo do mês, embora a velocidade menor do que em agosto e setembro. Também viram uma importante apreciação do preço do petróleo, eles colocam aqui, né, após obviamente a OPEP sinalizar um corte de produção estrutural para o médio prazo. E aí eu gostei muito desse trecho que eu vou falar agora, em que eles colocam a tendência do petróleo, que isso eu achei muito legal, porque eles colocam a tendência do petróleo mais forte deve continuar com a gente pelos próximos anos, e na verdade o que impede os preços substancialmente mais altos hoje são 2 razões, que isso é um ponto legal. Tem muitos gestores, tá? Não é só a Verde, que estão com essa tese bem... Só de cabeça que eu já lembro 2, né? A Vista tem essa tese, e também o Capitalo K10 tem essa tese de petróleo muito forte daqui para frente, né? Só que a gente não tá vendo isso exatamente agora, tem algumas pessoas que questionam e tal, e aí eles colocaram os 2 motivos pelos quais a gente não tá vendo esses preços tão mais altos nesse momento, tá? Primeiro, a economia chinesa que tá rodando em ritmo mais fraco por conta da política de zero Covid, ponto que eu comentei na carta da Dália, né? E os Estados Unidos também, que fizeram uma liberação sem precedentes de barris da sua reserva estratégica, eles colocam entre parênteses, algo que é insustentável para os próximos anos. Então esses 2 fatores estão sendo uma mola para esse preço nesse momento. Com a política zero Covid, que obviamente não deve durar para sempre na China, né, se flexibilizando, e também essa liberação de barris da reserva estratégica também, que foi colocado que é insustentável nos Estados Unidos, com esses 2 efeitos de curto prazo passando, você tem uma tendência estrutural ali de petróleo para cima, de forma bem relevante, tá? E aí eles colocam aqui os movimentos do fundo, né? O fundo aumentou a posição vendida em bolsa americana através de estruturas de opções. Eles também iniciaram alguns hedges em bolsa brasileira. Esse ponto é legal, né? Bom, mostra aí que eles estão realmente cautelosos em relação à exposição deles em bolsa, tá? Aqui no Brasil. Eles mantiveram também uma posição comprada em inflação implícita no Brasil, mesmo sendo desator no último mês, tomada em juros na Europa, comprada em ouro, e eles voltaram a aumentar a posição
de petróleo, tá? Eles continuam vendidos no euro também, mas zeraram a venda de libra e as posições compradas em crédito, tanto no Brasil quanto no exterior, foram mantidas. Tá? Então, esse é o resumo da Verde. Clara Sodré, qual é a sua próxima? Cola, só um comentário aqui, né? Lógico. Você falou do polêmico Daniel Alves, e eu acho que esse post aqui seria mais aplicável ao Morgan Stanley Global Opportunity. Ah, é? E a gente não trouxe uma carta do fundo, né? Mas é dos que apresenta o histórico mais longo da seleção, uma estratégia internacional de bolsa e que tem uma equipe bastante experiente, mas que vem sendo muito questionado, né? Pela performance recente. Ainda, né, tá em quedas fortes e, por outro lado, ainda descarrega uma confiança muito alta na performance individual das pessoas, do time. Então, eu acho que é uma boa comparação. Eu tô acompanhando todo mundo fez uma polêmica em relação ao Daniel Alves, né? E eu vou trazer aquela defesa aqui que no mundo dos investimentos a experiência é tudo. A gente vai ver agora em campo. Cara, vamos ver lá na hora do jogo, mas né, outra coisa que repercutiu bastante foi o número de atacantes, né? Levando em consideração que a FIFA ali aumentou o número de jogadores que podiam ser convocados, aí tinham muitos jornalistas falando, mas vai ter 4 zagueiros, 4 volantes, 9 atacantes. E aí eu pensei, eu não consigo ver 9 atacantes em campo. Colas, como é que tá a sua carteira? Tem muito atacante aí na tua carteira? E na tua, da visão? Olha, eu vou te falar um negócio. Esse negócio é complicado, tá, gente? Porque, não, sim, a minha carteira, ela é assim, full ataque, basicamente. Assim. O jogador mais defensivo que eu tenho é um meio atacante. Então, você espera aí bastante volatilidade. Mas, claro, Sodré, isso é baseado, obviamente, tá? Pra também não mostrar que eu sou um irresponsável aqui do ponto de vista financeiro, tá? Isso é baseado numa teoria que, se vocês ler nos papers de Wharton, você vai encontrar, que chama Life Cycle Investing, que coloca ali, né, a proporção de risco que você deve tomar na sua carteira com base um cálculo de labor ali, mas com base no tempo que você vai trabalhar, o tempo que você tem ali de horizonte de trabalho, pode ser um determinante, né? Como eu tenho 25 anos, é esperado que eu tenha ainda bastante tempo pela frente, ainda mais com as reformas da Previdência, eu posso tomar risco, então minha carteira tem bastante volatilidade, bastante atacante, claro, Sodré. Eu diria que para mim também é parecido, até a formação mais ofensiva do que a do Tite, né? Então, em linha com o senhor Colasso. Gente, mas eu tomo bastante gol também, tá? Eu tomo bastante gol. Eu ia falar isso. Faz parte do jogo, né? Faz parte. Eu entrei defensiva nesse ano, eu assumo. Por mais que tenha ali um tempo, ainda já entrei mais defensiva, mas agora tô ficando mais no ataque. E aí eu já entro aqui, né, para essa carta que eu vou trazer, que é a da carta da SPX. Que se fosse falar, né, qual seria o jogador vinculado ali à SPX, eu colocaria o Neymar, um atacante, que aí por que seria o Neymar, né? Tá ali como um grande protagonista da seleção, ele fez a transferência dele para a Europa na década passada e tem tido uma performance impressionante em 2022, a SPX está nesse processo também de globalização, tá também trazendo ali uma performance muito, muito positiva nesse ano, e aí na carta desse mês de outubro, eles trazem ali no clima da Copa também, que treino é treino, jogo é jogo, e fazem um comparativo ali com os ciclos do mercado com os ciclos de futebol. Então, trazendo aqui já a carta, né, eles falam que justamente os ciclos no futebol, justamente esses em relação às seleções nacionais, eles são medidos em períodos de 4 anos, sempre ali representando o intervalo da Copa do Mundo, e aí eles fazem um paralelo com o ciclo ali de meados de 2018 e o término da Copa de Catar agora em 2022, e aí que nessa mesma época eles botam ali que a gente passou pela pandemia, um ciclo econômico de muita incerteza, colocaram que a última vez que a gente tinha convivido com esse fenômeno em escala global, né, de ter um momento tão de tantas incertezas no mundo, foi na década de 1970, quando o Brasil então era tricampeão mundial.
E aí, eles começam a entrar um pouco mais ali para a questão da política de juros e sempre trazendo um paralelo. Essa carta é muito interessante, que eles trazem vários paralelos históricos com o futebol. Então, eles começam ali falando, né, falando sobre a taxa de juros neutra, que ela vai sustentar a atividade econômica em plena capacidade, enquanto mantém o controle da inflação. E aí eles trazem ali, né, que esse conceito de equilíbrio de taxa de juros, ele não está podendo ser aplicado nesse momento por causa dessas grandes instabilidades financeiras. Então, quando surge um problema específico na economia que começa a trazer instabilidade, muda muito essa dinâmica financeira, que é isso que eles trazem, que está acontecendo nesse momento no mercado. E aí eles colocam, né, que uma vez que o Banco Central ele não consegue elevar a taxa de juros para combater a inflação, essa dinâmica ela fica comprometida e aí começa a viver um momento de muita instabilidade, como a gente está vendo atualmente. E aí eles trazem como exemplo o que aconteceu no Reino Unido no mês passado, o episódio ali do orçamento fiscal do novo governo, e aí trazendo ali que após 2 décadas de inflação baixa, eles permitiram ali uma queda de juros praticadas a queda de juros nos países desenvolvidos, mas que agora... E aí, levando em consideração, eles trouxeram ali um paralelo também com as Copas, com a magnitude dos estímulos monetários dos últimos anos, eles colocam que desde o título da Itália na Copa de 2006, os principais bancos centrais do mundo injetaram mais de 20 trilhões de dólares de liquidez no sistema. Então, eles mostram que todo esse efeito que a gente está vendo atualmente vem lá de trás e que, nesse momento... É muito importante ali, e eles trazem as palavras de Didi, que é um dos maiores meio-campistas da história do futebol e também bicampeão mundial em 1958 e 66, que ele fala que treino é treino e jogo é jogo. Que por mais que tenha toda uma teoria em relação aos juros, a gente precisa agora entender como os bancos centrais eles vão reagir nesse cenário para conseguir trazer ali uma política fiscal eficaz para combater a inflação sem comprometer a atividade econômica. E aí, falando de troféu de futebol, né? Se o troféu de futebol tivesse colocado ali para a economia mais resiliente, eles entregariam para os Estados Unidos, que seria com certeza um dos países ali favoritos a ganhar, porque justamente depois de tomar a goleada de inflação e insistir ali que era uma inflação transitória, não é nada demais, agora eles entraram num rápido ali, uma rápida alta de juros, um ciclo de alta de juros muito agressivo, que deve terminar as taxas ali perto de 5%, e enquanto isso, a economia continua ali resiliente, a inflação e os salários continuam rodando em níveis elevados, então eles entendem que o Banco Central americano precisa manter uma política contracionista por um certo tempo para enfraquecer substancialmente esse mercado de trabalho e conseguir ali voltar para a taxa de equilíbrio. E aí, trazendo ali, né, eles trazem também da zona do euro, detentora de 11 dos 21 títulos da Copa que já foram disputados no mundo, que também se encontra numa situação difícil, né? Então, no curto prazo, tem algumas notícias mais positivas, mas ainda assim os pacotes fiscais, toda a questão da taxa de juros, a questão da crise, da guerra da Rússia e da Ucrânia, eles levantam ali um alerta, trazem a China, né, que eles colocam ali que na China parece que o ano de 2022 tem sido um verdadeiro 7-1 em termos econômicos, que aí eles tiveram ali várias batalhas que eles precisaram combater, a desalavancagem do setor imobiliário, a manutenção da política zero Covid, os combates às empresas de tecnologia do setor privado. Então, foi um pacote de fatores que estão impactando a economia chinesa e que trouxe ali como consequência um PIB que acabou sendo sacrificado, que deve fechar ali um pouco acima dos 3%, que é um nível bastante abaixo do nível potencial que eles tinham ali de 5% a 6%. E aí eles trazem o que aconteceu ali no mês de outubro, né, que é a conclusão do Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que aí o presidente conquistou ali o 3º mandato dele. E aí a mensagem que eles trazem como importante desse Congresso é que a segurança nacional e a participação do Estado na economia vão ser algumas das prioridades desse partido, e aí juntamente com o crescimento econômico. Só que eles ainda entendem que precisa esperar mais detalhes sobre essa nova administração e como essa condução econômica ela vai ocorrer lá na China. Lembrando que a China tem um grande impacto também, é uma economia representativa no mundo, e que olhar para os dados da China não é só para quem investe lá, para quem investe aqui no Brasil também, para quem investe ao redor do mundo, justamente pela correlação.
E aí, na terra aqui do pentacampeão do mundo, né, eles colocam que quem ganhou pela 5ª vez a Previdência foi o Partido dos Trabalhadores e trazem os desafios que a carta da CNE também trouxe, que é em relação ao equilíbrio de contas fiscais, que tem ali um desafio que é em relação ao preço da alta de commodities, que apesar de ter permitido ali maior arrecadação, também traz a questão, trouxe ali um cenário de cautela que eles entendem para frente. Então, basicamente, eles trazem ali todos esses componentes e fazendo esse paralelo aqui com a Copa do Mundo. E aí, falando de alocação, falando de como eles estão posicionados, né? Eles colocam ali que no mercado de juros, em termos de posições relativas, eles estão próximos do neutro, então sem ter nenhuma aposta direcional em relação aos juros. Falando de alocação internacional e juros, eles estão tomados em taxas de países atrasados no ciclo monetário, então os países que não tiveram essa alta de juros para controlar a inflação, eles estão apostando ali em um cenário de mais alta ainda. E aí, no Brasil, eles estão ali com alocações aplicadas. Falando de moedas, eles permanecem ali comprados em dólar americano, e aí no book de ações vendidos em Estados Unidos e compras relativas em Brasil. Falando aqui de performance, né, o SPX Nimitz teve ali um retorno de 0,9% negativo ante o CDI, e eles colocam como contribuição negativa o mercado de juros, moedas e créditos, e o segmento de ações e commodities teve ali como um posicionamento neutro. Então, basicamente, essa foi a nossa carta aqui da SPX. Agora eu entrego aqui para o Davizão para seguir. Essa carta da SPX foi sensacional. As analogias que o autor deve gostar aí um pouco de futebol. E, bom, só para fechar aqui rapidinho a minha parte, né, eu queria falar de Vinland, que foi mais nos multimercados que foram muito bem, né, no mês de outubro, e que tem ido também muito bem ao longo de 2022. Em outubro, para Vinland, os principais ganhos vieram de juros internacionais. É um mercado que ainda tem trazido bons frutos para os gestores multimercado, né? Como a gente comentou aqui, ao longo desse ano, principalmente no início do ano, diversos gestores estavam apostando na alta dos juros de países desenvolvidos e também na América Latina, e capturaram ganhos bem específicos com isso. A Vinland surfou esse trade e ainda tem carregado, né, essas posições, mas em magnitude menor, né, de modo que a assimetria em relação ao começo do ano ela está menor também. Mas o fato é que é interessante, né, você analisar esse trade especificamente, porque ele trouxe ganhos elevados com volatilidade baixa. Então, se a gente olha o Sharpe, que expressa essa métrica, né, de retorno sobre o retorno excedente em relação à taxa livre de risco sobre a volatilidade, a gente vê que o Sharpe está até anormalmente elevado, né, para esses fundos, e o caso de Vinland especificamente, né, com a vol baixinha, teve retornos muito expressivos, né? Então foi isso ao longo do ano como um todo, né? Então eles, só reforçando, ainda veem oportunidades nesse trade especificamente, mas em magnitude mais baixa. De modo geral, eles comentam que, assim como eu tinha falado, né, no início do comentário aqui, né, que os gestores estavam mais leves em Brasil, incluindo a Vinland. Então, esse receio em relação à economia local, o mercado local, ele persiste de modo que tenha um risco mais leve, posições menores. No caso aqui de Vinland, são principalmente posições de valor relativo na Bolsa Brasileira. Então, por exemplo, o foco em alguns setores específicos, como de commodities agrícolas e energéticas, no caso do petróleo, bancos tradicionais, o setor elétrico e também de consumo básico, né? São alguns setores que a gestora tem focado mais numa ótica micro, de stock picking, em contrapartida com venda de índice para reduzir essa exposição direcional, né? E ainda também muito atentos ao noticiário, às cenas dos próximos capítulos, como a gente comentou, a fim de estabelecer novas posições aqui no mercado local. Então, assim, de modo geral, foi um pouco do resumo. O Vinland macro, como eu comentei, subiu 1,77 no mês de outubro, e também no ano acumula alto bem expressivo. Então, Cola,
passo a bola aí para você. Boa, muito bom. Acho que estamos contemplados aqui de cartas, atingimos também o nosso tempo regulamentar, felizmente, porque tá uma delícia essa brincadeira aqui com Copa, mas antes de encerrar o nosso programa, a gente tem o nosso momento cultural, que aliás, a galera adora esse momento, manda depois lá no direct pra mim, pô, não entendi qual foi a recomendação tal do momento cultural, você pode falar de novo. Acho que, galera, porque vocês não têm a senha da Deep Web, entendeu? Quando o Davizão recomenda, você precisa dessa senha pra... Tô brincando. Nandinho, não dormiu, né? Então roda a vinheta. Bom, eu vou começar aqui, porque a minha é a mais óbvia de todas do planeta, não tem a mesma... Tô zoando aqui o Davizão, mas é porque as recomendações dele são muito boas, e toda vez que ele recomenda, eu fico falando, o que eu tô fazendo com o meu tempo livre, assim, né? Pode ter certeza que eu tô aproveitando ele bem menos do que o Davi, que é um dos poucos amigos que eu tenho que é formado no ITA e não baba. Esse documentário, na verdade, essa série que eu vou recomendar é uma série que tá acontecendo um movimento, né, uma diáspora dos seriados aqui, onde nós estamos vendo um movimento, né, de contar as histórias das empresas, dos empreendedores. E eu, no meu tempo livre, eu só leio, vejo e escuto coisas relacionadas ao mercado financeiro de alguma forma. Não é sobre empresa, empreendedor. Eu sei, eu sou chato, eu já falei. Eu gosto muito disso, então... E tem um documentário novo na Netflix que chama Som na Faixa, que é sobre a história do Spotify. Então, é um documentário bem legal, né? Aliás, um abraço aí pra galera do Spotify se quiser ajudar a gente aí do Stock Pickers, entendeu? Recomendando mais a gente. Mas acho legal entender um pouco de onde veio as empresas, a história dos empreendedores por trás, né? De como é essa formação. E o Spotify, enfim, imagina, né? Você impactar principalmente no ambiente da música, né? Um setor aí super difícil de ser disruptado, e eles conseguiram. Então, a série os episódios mostram bastante esse processo de disrupção, como ele foi, e dificuldades que você nem imagina que tem ali atrelados ao segmento. Então, acho bem legal. Tá na primeira temporada ainda, então acabou de sair, tá quentinho no forno. Eu já assisti a primeira temporada, então recomendo muito que vocês façam o mesmo. Som na Faixa, que é a série sobre o Spotify. Clarinha? Show! A minha também é na linha do empreendedorismo, tá? Mas é um convite para muitos saírem de uma caixinha, assim, conhecer um outro universo. Nós estamos no mês de novembro, é o mês da consciência negra. E eu acredito de verdade, gente, que a transformação da nossa sociedade, ela passa pela consciência, você entender, pelo menos assim, ó, ter uma noção do que acontece, de como foi estruturado, do porquê que é assim, você olhar a situação e se questionar, tá, mas por que é assim? E a série que eu quero indicar é a série da primeira empreendedora negra milionária dos Estados Unidos, que é A Vida e História da Madame C.G. Walker, que justamente tá lá na Netflix, tá? E ela fala, justamente, ela foi uma empreendedora conhecida pelo ramo de produtos de beleza, mas conta toda a história dela, e o legal de conhecer essa história é você entender quais eram as dificuldades até para ela conseguir investimentos na empresa dela, mesmo fazendo sucesso, mesmo ela conseguindo as coisas, como foi que ela conseguiu esses investimentos até criar uma verdadeira rede, e essa rede fazer sucesso e ela se tornar milionária e conseguir empregar várias outras pessoas. Então, a dica cultural hoje é para sair um pouquinho da caixinha, entender o que o mês da consciência negra passa por todas as pessoas e que todas as pessoas precisam dessa consciência do que acontece para entender como é e também combater situações de racismo para que a gente acabe com isso na nossa sociedade. Então, a dica cultural hoje é nessa linha. Animal! Adorei, Clara. Muito bom. É isso aí. E você, Davizão? Bom, acho que só um comentário aqui, né, que você fica tirando sarro aí, Paulo, mas muitas das dicas que eu passo aqui, na verdade, não é algo que eu achei organicamente, né, são coisas que você é atento ao que os outros falam e muitas vezes você recebe essas indicações, né, então são coisas que a gente pega de gestores, de LinkedIn, né, e vai atrás e descobre muitas coisas boas, né, inclusive... A que eu vou passar aqui para vocês é de um blog. Eu não sei se já foi falado no passado, pode ser que sim, tá? Não sei nem se eu já falei isso no passado,
mas se chama Collaborative Fund Blog, tá? Que é um blog, o link aqui na internet é collabfund.com/blog, que é alimentado por as pessoas exatamente, eu não sei ao todo, mas um dos autores é o Morgan Housel, o autor daquele, do famoso... Acho que já foi comentado aqui, mas é bom, essa é uma que vale ressaltar. Que basicamente ele é bem amplo, tá? Os assuntos que são abordados aqui, mas basicamente parte de finanças comportamentais, empreendedorismos, como tomar boas decisões. Morgan Housel é autor disso aqui, ó. É autor exatamente desse livro, A Psicologia Financeira, Psychology of Money, e assim, é realmente uma leitura, é até curta as publicações, mas tem muita coisa interessante, gratuito, né? Então fica aqui a dica de mais um blog, não foi da Deep Web que achei isso aqui, mas coletado aí de gestores e LinkedIn da vida. Da visão, olha pelo lado bom, Deep Web positiva, só trouxe aqui uma indicação porrada, Deep Web também tem coisa boa, vai. Exato. O Ed de informação tem que vir de um lugar que poucas pessoas sabem, entendeu? Essa é a grande verdade. Mas é muito bom, aliás, tem um acho que é desse blog, da visão, você me corrige se estiver errado, que teve um texto sobre incentivos e tal, que tá fazendo bastante sucesso. Esse blog é bem legal mesmo. Realmente é uma ótima recomendação. E não veio da Deep Web desta vez. Boa. Bom, Clarinha, da Visão, muito obrigado por participarem aqui mais uma vez de mais um Carteiros. O da Visão, ele é o fixo, né? Então não vou ficar nem agradecendo mais ele, que ele apresenta junto comigo. Mas, Clara, volte mais, por favor, não fique tão sumida, entendeu? Você lê as cartas aqui com um tom de apresentadora, entendeu? Um negócio chique, um glamour, uma elegância para ler a carta que, pô, é muito, muito bacana sempre receber você aqui com a gente. Volte mais, tá? Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa. A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais Carteiros do Condado e vai Brasil, vamos atrás do Hexa. Um beijo. Tchau!